Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos praticamente à nossa última aula. Antes eu quero agradecê-los a atenção de todos esses dias. Então vamos falar de um tema que vai ser muito interessante para nós estudarmos, uma vez que será um tema muito corriqueiro ali em termos de assistência de enfermagem a vocês. Eu não poderia deixar de falar deste tema, que são as lesões por pressão. Até aqui, nós falamos sobre a ação de vários micro-organismos, sobre determinados órgãos, sobre determinados tecidos, né? E como eles vão, como o nosso organismo vai responder a estes eventos. Mas falando em LPP, em lesão por pressão, nós temos que fazer a menção que essas feridas são única e exclusivamente causadas pela pressão contínua o qual um tecido vai sofrer, tá? Então, a lesão por pressão, ela vai ser desencadeada em pacientes que passam muito tempo ou sobre uma cadeira de rodas, ou sobre uma poltrona e principalmente sobre um leito. Então, isso é via de regra, tá? E a partir dessa lesão, podemos ter outras complicações. Podemos ter processos infecciosos a partir do momento em que a porta de entrada, né, a ruptura tecidual vai acontecer, mas num primeiro momento, as lesões por pressão, elas são causadas justamente por essa pressão contínua em que os tecidos vão sofrer, faltando a oxigenação, a perfusão de sangue necessária, né, a esses tecidos e consecutivamente havendo aí essa lesão. Então, pessoal, vamos lá falar sobre terminologia. Falávamos há 10, 15 anos atrás, escaras. Esse termo é abolido, gente. A gente não pode utilizar mais. Não falamos mais escaras, né? Muitas pessoas têm esse conceito ainda. Depois de escara, foi para UPP, úlcera por pressão. Desculpa, mas também mudou. Agora chamamos de LPP, as lesões por pressão. E são essas que nós vamos nos referir na aula de hoje, tá? Pessoal, então vamos falar, antes da gente dar as características, de caracterizar as fases da doença, então vamos falar sobre quais são as pessoas que mais têm a probabilidade de desencadear as LPPs. São pessoas idosas, né? Porque grande parte da população idosa que possuem doenças degenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, acabam entrando num processo que se encontrarão acamados, e o fato de estar acamado aumenta consideravelmente o risco para as lesões por pressão. Vamos falar das pessoas obesas também. As pessoas obesas, elas têm uma dificuldade maior ali no seu processo de cicatrização, tá? Pessoa obesa, pessoas que sofrem acidentes, né, ou passam por períodos longos pós-cirúrgicos, então são pessoas mais propícias. Pessoas diabéticas que têm uma dificuldade maior a cicatrização também acabam sendo perfil de risco, tá? Então agora a gente já sabe que as LPPs, elas são causadas única e exclusivamente por conta de um paciente que fica muito tempo exercendo a força, né, sobre um determinado tecido, em um colchão, em uma poltrona, em uma cadeira de rodas, tá? Então vamos falar agora, pessoal, sobre as fases. É muito importante que a gente possa, desculpa, gente, é muito importante que a gente possa reconhecer os sinais dessa patologia, dessa condição, logo, primeiramente a prevenção, que a gente vai falar, mas o início também é muito importante que seja devidamente reconhecido para que possamos evitar a progressão às fases seguintes e o quadro se torna muito mais complicado, tá? Então vamos falar sobre a prevenção. A prevenção das LPPs, gente, não tem muito segredo, todo mundo acho que aqui já sabe. A mudança de decúbito, porque à medida que eu realizo a mudança de decúbito, eu faço com que aquele tecido não sofra aquela pressão contínua, tá? Então a mudança de decúbito, ela é fundamental. Além da gente evitar que aquele tecido fique sendo pressionado de modo contínuo, nós favorecemos também a perfusão de sangue e a oxigenação tecidual, o que é muito importante a esse tecido. Então,
À medida em que a gente realiza a mudança de decúbito, o sangue ele vai realizar a sua perfusão melhor, ele vai realizar a distribuição de nutrientes aos tecidos e isso vai melhorar essa condição do paciente. Então, a mudança de decúbito ela é fundamental. Vão existir situações em que a gente não vai conseguir realizar a mudança de decúbito pelo próprio quadro clínico do paciente, que ele não terá essa mobilidade permitida. Então, nós precisaremos redobrar outros cuidados. A prevenção, a hidratação via oral, né? Por quê? A questão da hidratação da pele é um processo que começa de dentro para fora. Então, uma vez que a pessoa consome pouco recurso hídrico, ela tem pouco recurso hídrico em seu organismo, consecutivamente a sua pele será mais seca e mais propícia ao rompimento. Então, temos que fazer o reforço da ingesta hídrica, mesmo que seja um paciente que se alimente através de sonda, a cada dieta que corra, se não tiver nenhuma restrição, a gente administrar, né, um volume considerável de água para que assim esse paciente fique com a pele devidamente hidratada, isso é muito importante. E a hidratação corpórea. A hidratação corporal ela entra aí como um cuidado bem efetivo de enfermagem, a fim de evitar a probabilidade que esse tecido se rompa. Uma pele hidratada tem menos possibilidade ao rompimento, a lesões. E essa hidratação, comumente nós realizamos com o óleo AGE, popularmente conhecido, porque na verdade é uma marca, o Dersane, né? E qual a diferença do Dersane para um hidratante comum? Esse hidratante comum, ele terá componentes que hidratam a pele, porém que não cicatrizam. Já o AGE, além de hidratar, ele é capaz de cicatrizar. Então, ele é mais benéfico por isso também, tá? Então, por isso que é tão utilizado ali nos hospitais. E ainda como prevenção, os colchões adequados. Temos ali aquele casca de ovo, né? Que tem aquelas bordinhas mais elevadas e as mais baixinhas. Evita como um colchão normal, que faz uma pressão contínua. Temos os colchões flutuantes, um daqueles que nós colocamos na tomada e ele fica fazendo flutuações que estimulam a circulação sanguínea, são bastante importantes. A nutrição. Gente, a nutrição ela está intimamente relacionada a todo o processo a todas as necessidades metabólicas do nosso organismo, tá? Uma vez que eu tenho uma alimentação, aqui principalmente os alimentos construtores, né, como os alimentos proteicos, eles ajudam na regeneração do tecido, por isso que quem faz academia come muita proteína, porque são novos tecidos, a musculatura, tecidos novos. E aqui também a esses pacientes é muito importante a oferta da proteína. Muitos deles se alimentarão através da sonda, né, através de dietas industrializadas, mas ainda assim elas precisam possuir os nutrientes adequados a fim de ofertar ao organismo do paciente aqueles valores nutricionais que ele de fato precisa. Então, a administração de líquidos, né, a ingesta hídrica, o reforço, o aporte nutricional também é muito importante. E ainda no mercado nós temos algumas placas, né, que colocamos nos locais com mais propensão à lesão, a fim de evitar que essa área fique tendo aquele contato direto com o colchão, com a poltrona ou enfim com a cadeira de rodas, tá? Então isso são prevenções aí são bastante importantes e essas questões que eu tô passando para vocês das lesões por pressão, elas são de fato muito visadas em questão da qualidade da assistência de enfermagem, né? Porque muito nós ouvimos desde sempre, desde que eu comecei a estudar, que uma vez que o seu paciente, né, ele chega em determinada unidade e é feito logo um exame físico onde não detecta a presença de nenhuma lesão. E se durante a hospitalização e sobre os seus cuidados ele desenvolve uma LPP, logo vamos fazer a menção de que a sua equipe não foi eficaz, de que os cuidados não foram tão bem realizados. Então é algo muito delicado, é algo que nós temos que nos atentarmos mesmo, tá? Então, vamos falar agora das fases. A primeira fase, gente, é caracterizada pela vermelhidão do tecido. Então, é muito importante que nós saibamos reconhecer essas fases, porque até então, para uma pessoa que não tem conhecimento, passaria despercebido. Ora, só tá vermelho, não tá, né, não tem
uma lesão, não tem ruptura do tecido, mas o primeiro estágio da lesão por pressão já se apresenta ali na vermelhidão. E é onde nós temos de correr contra o tempo para que essa lesão, ela não fique de fato, ela não evolua às fases seguintes, tá? Nessa vermelhidão, nessa hiperemia que o tecido vai apresentar, por que dessa vermelhidão? Porque justamente esse tecido ele já está sendo lesado, a oxigenação já não está sendo tão eficaz naquele determinado tecido. E o aumento da temperatura, também alguns dos sinais flogísticos esse paciente pode apresentar. Então, já é uma lesão considerável, tá? Aquela vermelhidão significa que os vasos sanguíneos estão aumentando a sua permeabilidade para que as células de defesa comecem a defender aquele tecido, né? E distribuir aqueles nutrientes que ele precisa. Então, a vermelhidão já é uma demonstração que aquela lesão já está acontecendo, tá? E aonde nós vamos? Mudança de decúbito, a hidratação com óleo Dersane, principalmente, se houver condições, o uso de placas protetoras e todo esse cuidado com nutrição, com hidratação, tá? Com ingesta hídrica. Pois bem, se essa fase, ela evolui, né, para a fase seguinte, na fase secundária aí da LPP, nós teremos a ruptura do tecido. E essa ruptura, gente, do tecido, ela não será tão profunda ainda, tá? O tecido ele vai se encontrar ainda vermelho, tá? Ou rosa, o que de fato ainda nos dá a entender que há uma perfusão de sangue, né? Já que tá vermelha, significa que tem sangue presente naquele tecido, tá? Porque em estágios seguintes, pode ser que não fique tão com essa aparência tão visível. Então, ela se encontra, o centro da ferida se encontra vermelho, né? Característico aí do sangue. E podemos ter também ela encapsulada sobre uma bolsa de exudato. Vamos diferenciar nessa segunda fase, Vamos diferenciar nessa segunda fase o pus do exudato? O pus, gente, ele contém células de defesa morta, restos de bactérias, toxinas. Ele é um líquido bastante contaminado que precisa ser drenado. Já o exudato, que vai estar presente na segunda fase das LPPs, esse exudato, ele é um líquido normalmente de cor transparente, tá? E esse líquido, ele contém as nossas células de defesa. Por quê? Vocês lembram que o nosso cérebro, as nossas células de defesa, eles trabalham numa harmonia muito intensa. Então, o seu cérebro reconhece aquela lesão, suas células de defesa reconhecem aquela lesão. Então, vamos todos trabalhar a fim do reparo tecidual. Então, esse líquido, ele começará a ser projetado... Desculpa, gente, deixa eu só fechar aqui. Esse líquido ele vai começar a ser projetado ali na ferida numa tentativa da reparação tecidual, da defesa, né, do reparo. Então, as nossas células de defesa vão estar presentes aí nesse exudato, tá? Então, é o estágio segundo, tá? A cor ainda aqui é clara. Bom, vamos para o estágio, a fase 3, né? O estágio 3 das lesões por pressão. A gordura subcutânea a gente já consegue visualizar, tá? Aquela placa de gordura amareladinha, a gente já consegue visualizar. Aqui ainda não conseguimos ver o osso, nem os tendões, mas a profundidade dessa ferida já é maior, tá? Então, a gente fala sobre os túneis, porque ela já é profunda e principalmente em tecidos que tem mais gordura. E o estágio 4, ela já tem ali a presença de necrose, conseguimos ver ossos, conseguimos ver tendões, dá uma afliçãozinha. E conseguimos ver o músculo, os ossos, os tendões e